Algum tempo depois, a avaliação de todos os objetos daquele cômodo foi finalmente concluída, e o grupo pôde seguir para o próximo. Nesse momento, o mordomo Domingos entrou na sala e se desculpou pela demora. Milt prontamente se ofereceu para acompanhar o comerciante, junto com Domingos, permitindo que a dama pudesse descansar. A condessa observou os criados ao seu redor, estavam visivelmente tensos, confusos, e estremeciam sempre que ela falava. Helen, então, concordou com a sugestão e ordenou que a chamassem assim que terminassem. Afinal, sabia como era trabalhar sob pressão, pois também já estivera do outro lado da hierarquia. Os criados suspiraram de alívio. Era evidente que se sentiam sob constante tensão perto dos superiores. Assim que saiu da sala, Helen decidiu dar um passeio pelo jardim. O dia estava ensolarado e as flores exalavam uma fragrância suave. Depois de caminhar por algum tempo, parou surpresa. Adiante, no alto de uma escada de jardim, um jovem jardineiro podava os galhos de uma árvore. Curiosa, ela se escondeu atrás de uma árvore próxima e passou a observá-lo em silêncio. O rapaz desceu alguns degraus até o chão. Apesar do trabalho pesado e das gotas de suor que escorriam pelo rosto, parecia satisfeito. Em seguida, pegou a escada com suas mãos fortes e a moveu um pouco, preparando-se para continuar. Após delimitar cuidadosamente a área de trabalho, ergueu a tesoura de poda. Nesse instante, Helen decidiu se aproximar, intrigada com a dedicação dele. O jovem percebeu, pelo canto do olho, que não estava mais sozinho. Assustou-se tanto com a presença inesperada da condessa que literalmente caiu da escada, aterrissando sentado no chão. Ele me vê como um monstro, pensou Helen, sem surpresa. Afinal, tinha fama de vilã. Ao olhar para o rapaz, ainda no chão, ela decidiu manter o personagem até o fim. Levante-se, ordenou, olhando para ele com firmeza. Sem levantar os olhos, o jovem obedeceu prontamente. Quando finalmente a encarou, parecia extremamente assustado. À vontade! Gritou Helen, firme. O rapaz ficou ainda mais tenso. À vontade, à vontade, à vontade, repetia, nervoso. Ela parecia se divertir com a situação. Quando ordenou que ele fizesse 20 flexões, o jardineiro ainda perguntou, timidamente, se isso era tudo. Surpresa, Helen questionou se ele queria algo mais. Ele respondeu que só não queria ser chicoteado. A frase a deixou em choque. Eu o castiguei com chicotadas, pensou, horrorizada com as próprias ações do passado. Você queria uma chicotada? Perguntou, ainda perplexa. Não, senhora, respondeu ele com convicção. O jovem então começou a fazer flexões, contando alto. Helen, sem querer, passou a observar os músculos bem definidos sob a camisa e os movimentos do corpo dele. Era quase hipnotizante. O que estou fazendo? Questionou-se o conde Philip Maurice ao observar a cena pela janela. Helen e o jardineiro? Era uma encenação, ou havia algo mais acontecendo? Decidido a entender, saiu em direção ao jardim. 19, 20. Completou o jardineiro, ofegante, caindo no chão diante de Helen. Mas logo se levantou, tentando recuperar o fôlego. Quem mandou você parar? Resmungou ela, severa. Assustado, o jovem voltou ao chão imediatamente. A condessa, no entanto, só pensava em como os músculos dele eram impressionantes, mesmo tentando manter a compostura. Você sabe por que eu faço isso? Perguntou ela, séria. A culpa é minha, respondeu ele, sem hesitar. Surpresa com a resposta, Helen quis saber o motivo. O rapaz explicou que não compareceu ao encontro que ela havia marcado meses atrás, à meia-noite, no jardim. Você sabe por que dei essa ordem? Indagou ela, cada vez mais curiosa. Para deixar o dono com ciúmes, respondeu o jardineiro com simplicidade. Helen ficou atônita. Isso é loucura. Será que é verdade? Quantas armadilhas invisíveis ainda existem nesse roteiro maldito? Ela prometeu a si mesma que, ao voltar para o seu mundo, trancaria o autor daquela história em um quarto, o alimentaria apenas com bolinhos fritos e o obrigaria a reescrever tudo.
De forma mais tranquila, explicou ao jardineiro que esse não era o problema. Ordenou que ele se levantasse, o que ele fez de imediato, e disse que havia perdido a paciência simplesmente porque ele havia cumprimentado de maneira inadequada. A partir daquele momento, ele deveria saudá-la corretamente e não evitá-la caso a encontrasse. O jovem aceitou a ordem com respeito e fez uma reverência, e ela mandou que ele retomasse o trabalho. Ao se afastar, Ellen refletiu. Apesar da aparência desajeitada e do nervosismo, o jardineiro era muito ingênuo. Mas seus músculos eram, de fato, impressionantes. A lembrança fez sorrir. Aconteceu algo engraçado? A voz de Philip soou atrás dela, fazendo com que Ellen se virasse, surpresa. Ela respondeu de forma casual que não havia nada de especial, mas o conde insistiu, dizendo que a vira da janela, e que parecia estar brincando com um filhote. Uma expressão indecifrável congelou no rosto do conde, e Ellen percebeu aquilo. Será que, sem querer, havia conseguido exatamente o que a antiga Ellen havia planejado? A condessa explicou que, de fato, tinha punido o jardineiro. Disse que o motivo era simples, ele não a cumprimentava, apenas fugia sempre que a via. Então, resolveu ensiná-lo. Perguntou se havia feito algo errado. O rosto de Philip se iluminou. Brincando, declarou que, sendo assim, trancaria o jardineiro na prisão por 3 dias. Ellen ficou genuinamente surpresa com a afirmação. De bom humor, o conde começou a se afastar, como se fosse mesmo cumprir o que dizia. Mas a mulher segurou a manga da camisa dele, pedindo que esperasse. Disse que não era necessário. Indelicadeza com a condessa merece punição, insistiu ele com um sorriso provocador. Ou talvez fosse melhor demiti-lo, sugeriu, como se testasse sua reação. Ellen ficou intrigada. Por que ele está reagindo assim? Ainda está com raiva? Com delicadeza, segurou as mãos do marido e garantiu que estava tudo bem. Disse que o servo prometeu se comportar de maneira respeitosa dali em diante. Pediu que ele o deixasse em paz. Então vamos dar uma caminhada juntos, sugeriu Philip, com esperança nos olhos. Ela aceitou. No fundo, não se opunha à ideia. Philip, como um verdadeiro cavalheiro, ofereceu a mão à dama, mas Ellen fingiu não notar. Aquilo ainda era constrangedor demais. Era um dia claro e ensolarado. A superfície do lago brilhava sob os raios do sol, e o jardim estava tomado por uma fragrância suave. Ellen Maurice caminhava pelo jardim, com Philip silenciosamente a seguindo. O céu estava de um azul límpido, o vento soprava agradavelmente, e o trinado de um pássaro invisível podia ser ouvido ao longe. Ambos olharam para o céu, tentando encontrar a origem daquele som encantador. Foi então que um pequeno pássaro azul pousou no alto de uma árvore e cantou alegremente. Ellen o notou primeiro, depois Philip também. Nesse instante, outro som surgiu, mais agudo e um tanto assustador. Quem é? Perguntou Ellen, assustada. Philip respondeu com calma que não havia ninguém. Era apenas um pica-pau construindo seu ninho ali por perto. Mas, por mais que procurasse, Ellen não conseguia vê-lo. Foi então que o conde estendeu as mãos para ela, pedindo permissão. No instante seguinte, ergueu-a pela cintura e a colocou com leveza sobre seu ombro. Vê? Perguntou ele, segurando-a com firmeza. Ellen avistou, no topo da árvore, o pequeno pássaro bicando vigorosamente a casca. Apesar da curiosidade satisfeita, sentiu-se desconfortável. Tinha medo de que fosse difícil para Philip segurá-la. Está tudo bem. Olhe à vontade, disse ele com um sorriso, claramente satisfeito. Ela até corou. Ele parecia absurdamente bonito quando a olhava daquele jeito. Era um rosto que exalava gentileza, com um toque de ousadia. Sentindo-se exposta, pediu para ser colocada no chão. Philip, ainda sorrindo, comentou. Da última vez, fiquei surpreso com o quanto você é forte e graciosa. Conseguiu me levantar no ar com facilidade. Ele encorou com um elogio, sem saber exatamente o que responder. Nem se lembrava direito de como aquilo havia acontecido. Philip, por sua vez, continuou admirando-a. Disse que, embora inesperado,
tinha sido bastante impressionante. Você é um pervertido por lembrar disso com tanta alegria, brincou ela, desconcertada. Isso não significa que eu queira ser levantado de novo, retrucou o conde com ironia. Sentindo-se um pouco cansada com o rumo da conversa, ele sugeriu que mudassem de assunto e seguissem em frente. Mas, antes que pudessem se afastar muito, Philip notou uma pera madura pendurada em uma árvore próxima e a convidou para prová-la. Ellen olhou na direção que ele apontava e comentou que a fruta estava muito alta, que não conseguiria alcançá-la. Sem dizer palavra, o conde se abaixou, pegou uma pedra que estava ao lado do caminho e, com um movimento preciso, lançou-a em direção ao galho. A pera caiu imediatamente, rolando suavemente até os pés do casal. A ação causou uma forte impressão em Ellen. Philip apenas comentou que não havia nada de especial naquilo, fazia esse tipo de coisa desde criança. Com naturalidade, aproximou-se da fruta caída, apanhou-a com cuidado e seguiu em direção ao lago para lavá-la. Quando terminou de lavar a pera, Philip convidou Ellen para se sentar nas pedras planas próximas ao lago. A condessa aceitou com delicadeza, acomodando-se com cuidado em uma das pedras. De algum lugar do bolso, o conde tirou uma pequena faca. Sentou-se ao lado dela e começou a descascar a fruta com habilidade. Cortou um pedaço e, observando a suculência que escorria pelos dedos, comentou que devia estar delicioso. Ofereceu o pedaço à esposa, levando delicadamente até a boca dela. O suco está pingando nas suas mãos, coma com cuidado, murmurou. Ellen mordeu o pedaço e mastigou com gosto. O sabor da pera era realmente agradável, mas o que a surpreendeu foi o momento em si. Os dois, sentados lado a lado, em silêncio, num dia ensolarado, partilhando uma fruta como um casal comum. Será que estou mesmo pensando nisso? Refletiu, inquieta. Após terminarem a fruta, seguiram pelo jardim. O que achou da pera? Perguntou Philip. Muito boa. Mas, para onde vamos agora? Devolveu Ellen, curiosa. O conde sugeriu então uma visita ao canil. Logo chegaram a uma área cercada, onde havia diversas gaiolas com cães e outros cachorros soltos passeando. Um dos servos veio ao encontro de Philip, cumprimentando respeitosamente. O conde perguntou por Blank, um dos cães. O criado informou que a ferida dele havia cicatrizado, mas que ele ainda mancava da pata dianteira. Embora o animal pudesse viver normalmente, não servia mais para a caça. Com naturalidade, o servo sugeriu sacrificá-lo. Ellen sentiu como se um choque elétrico a atravessasse. Philip, por outro lado, parecia não ver problema naquilo. Segundo ele, não havia escolha. Espera! Exclamou a condessa, visivelmente abalada. Eu não posso permitir isso! O conde e o servo a encararam, confusos. O criado explicou que o cão havia se ferido durante uma caçada, e confirmou que Blank fora atingido por um elefante. Você o usou para caçadas perigosas e agora quer matá-lo porque está ferido? Protestou ela, indignada. O servo, claramente assustado com o tom da dama, murmurou que estava apenas seguindo ordens anteriores, dela mesma. Ellen sentiu a alma afundar. Mais uma armadilha da antiga Ellen, pensou. Quantas mais haveria? Ele repetiu que a senhora havia dado ordens específicas, se Blank ou Genven, assim como outros cães batizados com nomes de parentes, fossem feridos, deveriam ser imediatamente destruídos. Philip colocou a mão com gentileza sobre o ombro da esposa, perguntando se ela estava bem. Questionou se ela vinha tendo lapsos de memória. Eu realmente não sei o que está errado comigo, respondeu ela com sinceridade, enquanto mentalmente amaldiçoava a antiga Ellen por suas decisões cruéis. Como ela pôde dar nomes de familiares a cães e ordenar que fossem mortos? Com firmeza, Ellen se virou para o servo. Não mate Blank. Cuide dele. O cachorro, como se entendesse, ficou em posição de atenção e começou a abanar o rabo com entusiasmo. A condessa se aproximou mais, com ternura nos olhos. Você está salvo, bebê, disse com carinho. Achei que teria que te mandar escondido para a vila. Antes de fazer carinho, porém, perguntou se ele mordia.
Philip segurou a mão dela com segurança, garantindo: ele não vai morder. Ele é seu cão. Ellen acariciou a cabeça de Blank. Sentiu a maciez do pelo, o calor do corpo e a doçura em seu comportamento. Era, de fato, um bom menino. Philip a observava com surpresa. Essa é mesmo a Ellen? Pensou, intrigado. Aquilo era completamente diferente do que estava acostumado a ver nela. Depois de passar um bom tempo com o cão, Ellen anunciou que era hora de ir. Caminharam juntos de volta pelo jardim, mas, por dentro, cada um estava imerso em seus próprios pensamentos. A condessa refletia, confusa: o que mais será que fiz? Será que Philip conseguiria lidar com tudo se eu não interferisse? E Marbó, Ila, eles ficariam bem? Foi interrompida por Philip. Não se preocupe com eles agora. Tenho uma proposta para você, disse ele, com a voz mais firme. A sua arte me impressiona. Gostaria que Leila e os cavaleiros aprendessem também. Você poderia ensinar? Ellen refletiu. Aquilo poderia ser uma oportunidade de se aproximar de Leila, de conquistar sua confiança por meio do treinamento. Mas havia uma dúvida persistente. Será que ela aceitaria aprender comigo? Philip garantiu que sim. Se ele pedisse, Leila concordaria. Porém, o conde também deixou claro que não seria de graça. Ofereceu pagar 10 peças de ouro por 10 aulas de 2 horas, ou, alternativamente, ceder uma das casas da lista por um ano inteiro. A proposta surpreendeu Ellen. Aceitar tão diretamente não era do seu feitio. Pense em outra coisa, disse ela, recusando a oferta. Em vez disso, propôs: eu ensino Leila. 2 horas por dia. Todos os dias. Ao ouvir que apenas Leila seria treinada, o conde, com um sorriso tímido, perguntou se poderia assistir às aulas. Ellen, depois de hesitar por um momento, concordou em abrir uma exceção. A resposta animou tanto Philip que ele declarou, radiante: nesse caso, todas as casas da lista são suas. O entusiasmo do conde surpreendeu até mesmo a própria condessa. Quando retornaram à mansão, foram recebidos por um servo que os informou da chegada de Sanlê, que aguardava na sala de estar. Virando-se para a esposa, Philip a convidou a ir na frente. Ellen assentiu e seguiu adiante, ponderando sobre o comportamento gentil do marido naquele dia. Seria por causa de sua decisão em poupar o cachorro ferido? Ou talvez por ter concordado em treinar Leila? Apesar dos pensamentos, Ellen tinha assuntos importantes a resolver. Após revisar os valores de compra e as avaliações atuais dos itens, confirmou que tudo estava em ordem. Milda acrescentou que já havia organizado o inventário. São 452 itens no total, informou ele, mas marquei apenas os que pretendemos vender. Só cerca de 100? Perguntou o comerciante, visivelmente decepcionado. Se não estiver satisfeito, podemos encerrar o negócio, respondeu Ellen com firmeza. O cavaleiro então revelou o preço estimado, 230 peças de ouro. Logo, a condessa se viu com uma bolsa pesada cheia de moedas. No mundo real, aquilo equivaleria a cerca de 230 milhões. Os olhos de Ellen brilharam involuntariamente. Mas logo ponderou: o que deveria fazer com isso? Sabia que aquele valor não era suficiente para cobrir todas as dívidas de Philip. Havia apenas uma saída: usar aquele dinheiro como capital inicial para um novo negócio. No dia seguinte, ordenou que Samilde localizasse fabricantes de velas e a informasse. Decidiu começar com a produção de velas aromáticas, ainda que incerta se as receitas simples seriam eficazes. Por dias, a propriedade Maurice mergulhou em uma rotina intensa. A própria condessa preparava as velas, derretendo cera em uma caldeira sobre a lareira e misturando os ingredientes aromáticos com atenção. Quando as criadas a chamavam para o almoço, ela pedia algo simples, seus pensamentos estavam todos voltados à produção. Ainda assim, sentia que algo faltava. Relia suas anotações diversas vezes, tentando descobrir o que poderia estar errado. Foi então que a voz de Philip ecoou repentinamente pela sala. Madame, o que está fazendo? Ele havia entrado sem bater.
Ellen respondeu secamente, dizendo que não era da conta dele e que não queria ser perturbada. Irritada, pediu que ele a deixasse em paz e saísse da sala. Quando ele hesitou, ela mesmo o empurrou porta fora. Pouco depois, o conde tocou a campainha, chamando os criados. Para a surpresa da condessa, Philip apareceu logo atrás de um dos servos. Ellen, agora visivelmente irritada, questionou se ele tinha algo urgente a tratar. Sim, tenho. Mas você está agindo de forma estranha, disse ele, preocupado. Ignorando o comentário, Ellen ordenou ao servo que chamasse o jardineiro e que também trouxesse alguns itens da cozinha. Philip, desconfiado, perguntou por que ela precisava do jardineiro. Ela respondeu, com ironia, que tinha uma tarefa especial para ele. Não se preocupe. Não darei a ele um trabalho difícil, afirmou, apontando para a porta. E você, trate de cuidar dos seus assuntos. Não queremos vê-lo aqui. Sem escolha, o conde deixou a sala. Um minuto depois, um estrondo foi ouvido no corredor. A porta se abriu com força e o jardineiro entrou, ofegante. Senhora, a senhora me chamou? Perguntou, ainda recuperando o fôlego. Ellen assentiu e foi direta ao ponto. Queria ervas que repeliam insetos ou flores com aroma calmante. O jardineiro afirmou conhecer algumas e ela ordenou que ele as recolhesse imediatamente, e que voltasse em 1 hora, sob pena de punição. Atônito, o rapaz correu para cumprir a ordem, tão rápido quanto um esquilo. Logo depois, Ai retornou com um barril da cozinha, acompanhado por uma criada que trazia os ingredientes requisitados. Ellen mandou que deixassem tudo de lado e pediu que enchessem um balde com água. Assim que a água estava pronta, encheu o barril colocado no centro da sala. Seu plano estava em andamento, e ela sabia que seu futuro dependia daquilo. Exatamente 1 hora depois, Ai reapareceu com o rosto vermelho como fogo, carregando uma cesta cheia de flores e ervas. Senhora, trouxe tudo o que me pediu, disse ele, ofegante. Ellen ordenou que ele lavasse as plantas cuidadosamente no balde de água. Sem demora, o jovem pôs-se a trabalhar. Logo, as ervas e flores limpas repousavam sobre a mesa, espalhando um aroma agradável por toda a sala. Ellen, observando a eficiência do rapaz, decidiu recompensá-lo. Perguntou se ele estava com fome e ofereceu-lhe um pedaço de bolo. Ai não se fez de rogado e devorou a fatia com entusiasmo, surpreendendo Ellen com o apetite voraz e o contraste entre sua aparência forte e seu amor por doces. Enquanto o rapaz comia, Ellen o advertiu a não contar a ninguém o que estavam fazendo ali. Depois do pequeno lanche, a condessa começou a pensar em como exatamente usaria as ervas e flores, mas seus pensamentos foram interrompidos por um grito de surpresa vindo de um servo atrás dela. Ao se virar, viu que Philip estava novamente por perto, e, pior, ouvirá a conversa por uma fresta da porta entreaberta. Você não tem nada melhor para fazer? Por que está rondando aqui outra vez? Repreendeu o conde, dirigindo-se ao jardineiro. Philip estava visivelmente incomodado ao ver o rapaz sair suado da oficina de Ellen. Aproximou-se dele e quis saber o que exatamente sua esposa havia ordenado. Ai, lembrando do pedido de sigilo, apenas respondeu que não podia contar. O conde franziu o senho, ainda mais desconfiado, mas acabou liberando o jovem. Do outro lado da porta, Ellen observava tudo com irritação. Estava furiosa por Philip estar espionando cada passo seu. Após vários dias de trabalho intenso, Ellen decidiu visitar pessoalmente a oficina de fabricação de velas. Ao se aproximar da carruagem, perguntou a Mild onde ficava o local. O cavaleiro respondeu que era nos arredores da cidade e que só voltariam tarde da noite. Ansioso, ainda acrescentou que a região era deserta e frequentemente visitada por ladrões. Talvez devêssemos convidar o mestre fabricante para vir até aqui, sugeriu Mild. Mas Ellen foi firme. Preciso ver o local pessoalmente. Então, talvez devêssemos levar um guarda conosco, disse ela por fim. Mild assentiu e respondeu que conversaria com o senhor da casa sobre isso. Enquanto ele se afastava para buscar a aprovação de Philip, Ellen permaneceu na carruagem, refletindo sobre a possibilidade real de encontrarem ladrões pelo caminho. Pouco tempo depois, Mild retornou, não sozinho. Estava acompanhado por guardas e pelo próprio Conde Maurice.
Philip insistiu que os arredores eram perigosos demais e que ele precisava de proteção adequada. Estou ocupada, você não percebe? Disse ela. Eu liberei minha agenda hoje especialmente por sua causa, respondeu ele, hesitante. Está me acompanhando só por isso? Perguntou Ellen, fazendo-o corar e desviar o olhar. Sem resposta, ela refletiu. Talvez ele tenha mesmo se apaixonado por mim, não pela vilã que eu finjo ser. Philip tentou justificar sua presença. Ainda não estamos divorciados, então, se algo acontecer com você, terei problemas, murmurou, gaguejando. Ellen percebeu que, embora ele não admitisse, havia verdade em suas palavras. Mesmo assim, insistiu para que fossem apenas 2 guardas, mas o conde não cedeu. Decidiram, então, que Philip permaneceria em casa e descansaria. Ellen sugeriu que ele aproveitasse o tempo livre para passear com o cachorro, acompanhado dos guardas pessoais. A condessa entrou na carruagem com a esperança de que tudo corresse bem. Ainda tomada por pensamentos conflitantes, partiu para sua jornada de negócios, com a escolta a seu lado. Enquanto a carruagem se afastava, Philip observava em silêncio, até suspirar, exausto. Seu olhar, porém, logo se transformou. Decidido, ordenou que o conde, ou talvez quisesse dizer o cavaleiro, saísse com o cachorro, embora, no fundo, estivesse tomando outra decisão. Na estrada, a carruagem de Ellen seguia lentamente por ruas que se tornavam cada vez mais desertas. Pela janela, ela observava tudo ao redor com atenção. Em certo momento, pareceu notar Philip falando algo aos 2 cavaleiros que a acompanhavam. Questionou-os sobre isso, mas os homens apenas repetiram. O mestre apenas ordenou que cuidássemos da senhora. A condessa franziu o senho. Eles realmente acham que vou acreditar nisso? Se bandidos fossem aparecer, certamente seria em um lugar como aquele, nos arredores da vila, foi o que Mild concluiu, concordando com os temores da condessa. Já estava anoitecendo quando a carruagem ainda seguia em frente por uma estrada cada vez mais deserta. Em determinado momento, uma das rodas afundou em um buraco raso, mas o suficiente para causar um acidente. Cuidado, madame! A roda caiu! Gritou Mild, tentando alertar Ellen. Antes que pudesse fazer algo, sentiu a carruagem balançar violentamente. Num instante, ela tombou de lado. Renda-se ou morra! Bradou uma voz zangada do lado de fora. Os guardas que escoltavam a condessa se levantaram rapidamente para protegê-la, mas foram cercados por pelo menos uma dezena de bandidos armados. Ellen, inquieta, não conseguia permanecer sentada. Tentou sair, mas um dos guardas gritou para que ficasse dentro da carruagem. Ainda assim, ela espiou pelas frestas e observou com atenção. Eles não parecem exatamente bandidos, murmurou, pensativa. Havia algo no modo como se comportavam, nas roupas remendadas e olhares famintos. Mild confirmou suas impressões. Parecem mais refugiados do que criminosos. Vamos resolver isso. Por favor, não interfira, pediu o cavaleiro, tentando acalmá-la. Mas Ellen não obedeceu. Ergueu a mão, pedindo que ele esperasse, e mergulhou novamente dentro da carruagem. Em poucos instantes, voltou trazendo 2 cestas cheias de suprimentos. Aqui há comida, anunciou ela, mostrando o conteúdo às pessoas que o cercavam. Podem levar. E posso lhes dar dinheiro também. As cestas estavam repletas de pães, frutas secas, queijos e bolos. Os supostos ladrões olharam famintos para os alimentos, salivando sem conseguir disfarçar. Por um momento, parecia que haviam esquecido até o motivo de estarem ali. Se nos deixarem ir, trarei ainda mais comida para vocês, prometeu a condessa. Está brincando? Acha mesmo que vamos cair nessa? Esbravejou o velho careca que liderava o grupo. Os outros começaram a se agitar, ameaçando tomar tudo à força. Mild se posicionou imediatamente à frente de Ellen, espada em punho, pronto para defendê-la. Mas a condessa não se deu por vencida. Ignorando a indignação do cavaleiro, deu um passo à frente, com um movimento certeiro, desferiu um chute poderoso no queixo de um dos bandidos. O homem caiu, atordoado.
Todos ficaram boquiabertos com a força inesperada da mulher. Ellen ergueu o queixo, encarando os outros invasores com um olhar afiado. Eu sou a Condessa Maurice, senhora destas terras. Declarou em alto e bom som. Se me atacarem, o conde, que me ama loucamente, irá caçar cada um de vocês até o fim de seus dias. Os guardas e até Mild ficaram atônitos com aquelas palavras, não acreditavam nem por um segundo no amor louco do conde. Ellen notou a reação, inconformada que nem ao menos fingissem acreditar em sua encenação. Ainda assim, prosseguiu. Vocês têm uma escolha. Podem parar com isso agora e recomeçar uma vida honesta, ou podem se tornar inimigos da casa Maurice e morrer como cães. O velho bandido cerrou os punhos, visivelmente irritado. Ela realmente acha que vamos cair nessa história? Rosnou entre os dentes. Mas seu tom perdeu a firmeza quando Ellen, confiante, apontou para algo atrás dele e declarou. Vocês ainda não entenderam nada. O velho hesitou. Lentamente, virou-se para olhar o que havia atrás dele.